Olá para você que acompanha aqui o Tom Maior, a programação da Sagres TV, para falar de saúde. O Tom Maior também é saúde. Nós vamos falar sobre os casos de diarreia aguda, que tem chamado a atenção nessa época do ano aqui em Goiás, não só em Goiânia, mas também em outros municípios do estado de Goiás. Isso porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são pelo menos 16 municípios, Goiânia e outros 15 municípios que apresentaram casos de diarreia aguda, principalmente em crianças. Mas para esclarecer e entender um pouco mais sobre esses casos, a gente vai falar com quem entende de saúde, que é a doutora Laura Neto, ela que é médica pediatra. Doutora Laura, é bom ouvi-la aqui na Sagres TV. Explica para a gente o que são esses casos de diarreia aguda que têm chamado a atenção, agora, principalmente nessa época do ano, né, pós-férias. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. A diarreia ela é caracterizada justamente por esse aumento do número de evacuações e da consistência dessas fezes num curto espaço de tempo. Como você próprio falou, vindo das férias, acaba que agora as crianças se aglomeram mais, voltam a ter mais convivência. Esses viruzinhos que estavam quietinhos acabam ficando mais fáceis de locomoção, de transmissão, e os vírus acabam infectando maior quantidade de crianças do que durante o período não letivo, né? A diarreia, nesses casos agora, são as famosas viroses. Então, a gente não tem um vírusinho especificamente conhecido para falar que é ele o causador de toda essa diarreia, mas costuma ser o mais provável, costuma ser o rotavírus, que é um vírusinho que ele é contemplado pelo PNI. Então, manter a vacinação, manter os cuidados de higiene, cuidados gerais com a criança, costumam surtir efeito e ajudar nesses quadros. Rotavírus que é bastante conhecido, inclusive, né, doutor? Muito. Rotavírus, geralmente, quando a gente pensa em diarreia, a gente pensa no rotavírus, né? Acaba que, quando a gente até estava conversando sobre isso, né? O PNI ele é contemplado com a vacina do rotavírus, então, quando a caderneta vacinal está em dia, quando todas as vacinas estão em dia, costuma dar uma amenizada nessa situação. Lembrar que a vacina do rotavírus ela não é para inibir que a pessoa tenha a virose, né? Mas ela ajuda a evitar os quadros mais graves de desidratação, de diarreia intensa, de vômitos, né? E acaba fazendo com que essa situação saia um pouquinho mais branda e seja um pouquinho mais suave na casa. Tem a importância, né, de ter a vacinação em dia, justamente por conta do rotavírus. É super importante, não só assim, agora especificamente no caso da diarreia, né? Mas a gente tem as sazonalidades. O que são as sazonalidades? Então, por exemplo, agora, no meio do ano, é esperado que os quadrozinhos de diarreia, de vômito, acabem aumentando por conta dessas viroses. Mas logo mais na frente, no início do ano, a gente vai começar a ter os respiratórios, né? Então, é importante sempre estar tudo em dia para quando essa sazonalidade chegar, a gente já está preparado e com o nosso sistema imunológico tranquilo. E, doutora Laura, por que as crianças é que são as mais vulneráveis? É em questão da própria imunidade. A gente tem que pensar que uma criança, da mesma forma que ela está sendo apresentada à vida, a se desenvolver, o sistema imunológico dela também está em desenvolvimento, né? Então, ainda não foi apresentada a todos esses antígenos, seja vírus, seja bactéria, e por isso o corpo dela ainda não tem uma resposta tão rápida quanto de nós adultos para entender o que está acontecendo e tomar uma medida mais eficaz. É por isso que a gente tem que ajudar essas crianças a desenvolver bem o sistema imunológico. E como é que a gente faz isso? Através de boa alimentação, de bons hábitos de vida, sono. Tudo isso a gente vai ajudando essa criança a ser saudável, inclusive do ponto de vista imunológico. A gente vai falar dos sintomas daqui a pouquinho, mas como prevenir, principalmente nessas situações de altos índices, né? Como a gente tem visto e chamado a atenção, inclusive, sobre esses casos aqui em Goiás. Uhum. A questão de prevenção, a gente sempre tem que lembrar em questões básicas mesmo, que são questões de higiene. As transmissões desses viruzinhos que causam essas gastroenterites, que a gente chama, né, que são essas famosas viroses intestinais, geralmente elas são fecais orais. Então, significa que esse viruzinho geralmente ele é disperso pelo cocô, né? E aí acaba que não lava a mão direito, não tem uma boa higienização, a criança acaba colocando a mãozinha na boca, seja compartilhando objetos, alimentos, às vezes que não estão bem lavados. Então, sempre questão de higiene. Lavar bem as mãos, principalmente antes de se alimentar, lavar bem os alimentos e ensinar mesmo a criança a ter esses bons hábitos de higiene, né? Que não pode pegar do chão e colocar na boca, não pode compartilhar alimentos ou brinquedos assim com um coleguinha. Tudo isso vai facilitando e vai evitando essa transmissão. Cuidados que podem ser tomados pelas escolas, inclusive. E a pergunta que eu faço, doutora, criança que está com esses sintomas,
pode ir para a escola? Como fazer? Que cuidados que a escola deve tomar também? Inicialmente, ela não deve ir na escola, porque assim, nos primeiros dias de sintomas, ela ainda está transmitindo esse vírus, né? Então, uma criança infectada dentro da sala de aula, ela acaba infectando não só a sala dela, mas como a escola toda. Então, por isso, pelo menos assim, uns 3 a 5 dias é ideal que ela não vá na escola. Quais são os sintomas que a família pode notar em casa mesmo? O que a criança apresenta? Criança que está aí com diarreia aguda, por exemplo. Geralmente, ela começa com uma prostração, né? Então, às vezes, pode cursar com dor abdominal, uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, e aí começa o quadro gastrointestinal propriamente dito, né? Que vai começar pela diarreia. Então, é observar o número de evacuações, então, quantas vezes essa criança está indo no banheiro, qual que é a consistência dessas fezes, isso também é um parâmetro importante para a gente, para entender se ela está pastosa, se ela já está líquida, explosiva, que a gente chama. As questões dos vômitos, né? É importante quantificar quantas vezes vomitou também, porque isso é um fator que mostra para a gente, inclusive, a gravidade, porque uma coisa é você vomitar 3 vezes num dia inteiro, outra coisa é você vomitar 6 vezes em 1 hora. Então, isso já conta para a gente também como que está essa criança. E o mais importante é observar os sinais de desidratação. Então, o que mostra quando uma criança está com uma desidratação grave? O olho fica seco, fica sem lágrimas, a boquinha fica seca, fica mais pálida, fica sem saliva, a pelezinha fica igual a pelezinha de velho, que a gente puxa e demora a descer. Tudo isso são sinais que a gente pode observar no nosso dia a dia e que são um parâmetro importante para saber se essa criança está desidratada ou não, que é o principal problema dessa questão das diarreias. Bom, e depois que o problema já aconteceu, quais são as principais indicações para o tratamento desse paciente, doutor? A partir do primeiro momento, do primeiro sintoma, do primeiro cocô mais molinho, do primeiro vômito, a gente já pode usar as medicações que o pediatra prescreveu. Geralmente, os pediatras, a gente tem o hábito de deixar aquelas medicações da farmácia em casa para alguns eventos mais pontuais, né? Então, usar dessas medicações já desde o início, não esperar ficar grave para começar a usar o soro nem as medicações. Hidratação é fundamental, então lembrar que pode beber bastante líquido, pode beber água de coco, água, mas que o soro é remédio. Então, assim, dentro do soro, além da água, tem sais minerais que a gente acaba perdendo nesses eventos. Então, a gente precisa repor esses sais minerais, e esses sais minerais eles são repostos através do soro. Então, sempre pensar assim, não, se perdeu, eu tenho que repor um pouquinho. Não precisa tomar de guti-guti, não precisa ser de uma vez, mas manter a hidratação o mais eficiente para a gente conseguir sair disso o mais tranquilo possível. A doutora Laura trouxe bem essa questão da hidratação, né? E a gente lembra logo de alimentação também. Algum cuidado específico que os pais podem tomar em relação à alimentação também? Comida de vó e comida saudável é bom para todo mundo, né? Então, assim, sempre aquela comidinha de casa mesmo, o arroz, feijão, comidas mais leves, evitar fritura, evitar industrializados e observar muito o ponto de vista da criança. Por quê? Porque quando a gente tem a virose, a gastroenterite, algumas partezinhas do intestino elas são meio machucadas. E justamente são partes que são responsáveis por produzirem algumas substâncias que digerem determinados tipos de alimento. Então, às vezes, para uma criança, tomar um leite não vai cair tão bem, para outra criança vai ser comer um feijão que não vai cair tão legal. Então, observar a criança, se tem alguma coisa na alimentação que piora a distensão abdominal, a dorzinha de barriga, e suspender por uns 15 dias, mais ou menos, nessa alimentação. Mas, de resto, comidinha de vó. O que é saudável, está tudo tranquilo. Faço reforço, então, para a gente encerrar, doutora Laura, da importância da vacinação também contra o rotavírus, por exemplo, para que as famílias fiquem atentas a essa questão também. Então, observar o calendário vacinal. A gente tem sempre que correr atrás, porque a vacina do rotavírus é uma vacina muito específica, que a gente tem determinado, a gente tem prazo para ofertar elas para as crianças, né? Então, não perder o prazo, observar o PNI, ver a caderneta, ir com o pediatra de rotina, não deixar para levar o pediatra só na emergência. É importante ter esse acompanhamento, porque ofertar a vacina e ofertar essas consultas de rotina é cuidar da saúde da criança e proteger nossas crianças. Doutora Laura Neto, médica pediatra, trouxe aqui as informações para a gente. Obrigado, doutora Laura, mais uma vez. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. É isso, saúde também é tema aqui no Tom Maior. Pais, fiquem atentos aí, as crianças, os cuidados básicos de saúde sempre importantes. Eu volto com vocês aí no Tom Maior.